Maná, maná. Maná, maná. Olá, meu nome é Nick Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast ele vai ser divertido, diferente e curioso. Eu tô aqui com a Sica Cavalcante, ela é graduada em design com habilitação em comunicação visual pela ISPM, mestre eixo em moda pela USP, apaixonada pela transdisciplinaridade do design, por cinema e direção de arte, professora da pós-graduação da Belas Artes e professora do curso de design da Universidade de São Judas Tadeu e FMU FIAM FAM. Olá, Sica, tudo bem? Tudo ótimo, querido. Prazer participar desse podcast. Eu e a Sica, a gente tem uma história muito legal, muito bonita, muito poética. Porque eu e a Sica, um só ouvia falar do outro, e daí um dia a gente teve a chance inusitada de nos conhecermos. E eu, como bom anfitrião e escroto, que às vezes eu sou um carinha que fico dentro do meu casulinho, a gente foi chamado para participar do mesmo evento. A questão é que eu tinha dado uma aula, acho que até 1h da manhã, na sexta, aí no sábado, 8h da manhã, eu fui até lá, do outro lado da cidade, né? E daí, sento lá, de repente chega a Sica toda animada, empolgada, e o marido dela. E tinha mais 2 alunos de arquitetura. E ela fala bom dia. E eu, com a minha cara muito educada, eu falei, bom dia. Tipo, foi assim que a gente se conheceu. Como é que era que você falava, Sica? Meu, foi muito engraçado. Você entrou. Aliás, você não falou de um ponto crucial. Tava chovendo muito na cidade e um frio da porra na cidade. E eu ando de moto. Exatamente. Então você chegou num mau humor absurdo, assim. Então você entrou e ficou totalmente isolado num canto depois de dizer bom dia pro chão. E você ficou do outro lado da sala, isolado, desenhando. A gente olhando assim, pensei, né? Falei, porra, mano, ele vai ficar ali mesmo, não vai interagir com nada. Então você ouvia e fazia comentários mesmo de cabeça baixa, assim. Tipo assim, ó, tô ouvindo, mas tô aqui trabalhando. E foi assim o tempo todo. Aí na hora que eu fui embora, eu falei, meio escroto esse cara. Não, mano. Você é louco. E aí te encontro na Paulista, na unidade da Paulista da São Judas, conversando com o Gazana, que eu tenho, né, pra caramba papo com o Gazi, e aí, de repente, eu ouvi o papo de vocês, acabei entrando, e aí a gente se descobriu e um monte de coisa interessante, de assuntos que a gente tem em comum, e fomos gravar um podcast em seguida, você e o Gazana, então foi uma sobre cores, Exatamente, foi uma tarde absolutamente animada, e creio que se a gente não tivesse que entrar em aula, a gente teria ficado mais tempo aí conversando. E aí começou a interação da gente, realmente se conhecer, mas o início foi péssimo mesmo. O bom dia olhando pro chão. Péssimo, cara, foi muito escroto. E tipo, é raro eu estar nessa situação, tá ligado? Eu tava muito destruído, foi escroto demais. Então, eu pensei, é Hulk mesmo, né? Então estou pedindo em público desculpas a Sica. E agora a gente fez uma banca muito bacana, né? Essa última banca que a gente fez aí. Fizemos, cara. Legal, prazer. Eu fiz uma com o Cláudio, belíssima, e com o Badenco, e a contigo, que a gente realmente pensa muito complementarmente, os dois, no momento que a gente está analisando as bancas, e a gente tem uma comunicação por olhar que já um manda pro outro, assim, tá bom. Então a gente se diverte em relação a isso. Foi uma banca maravilhosa, tanto é que a gente extrapolou hora, tudo, porque estava realmente muito interessante os temas e a discussão que nós fizemos para agregar, né, para os caras, para terem aí um desenvolvimento de projeto bom durante o TCC. Eu só conhecia a Sica anteriormente pelos alunos que viviam falando de você, né? Não paravam de falar de você. Não, porque a Sica aqui, porque a Sica lá, porque a Sica lá. Eu falei, caralho, meu, quem é essa mulher, bicho? Caramba, meu. E aconteceu mesmo, né, contigo. Eu falei, nossa, tudo que falam desse cara é um Hulk mesmo, né? Troglodita. Troglodita. Nossa senhora, eu falei, ele carrega umas pedras com ele, não é possível, bicho, pra atacar nas pessoas. Já muito foda, né, cara? É muito foda a primeira impressão, né? É uma merda, cara. É impressionante. Você fica estigmatizado pro resto da vida, cara. É muito legal que a gente conseguiu desmistificar isso, né? Dentro do universo do design, dentro do nosso universo de design, eu, o Christian e muita gente, a gente acaba convivendo muito dentro de alguns acontecimentos. A gente nunca consegue olhar de fora o que tá acontecendo, né? Então, às vezes a gente faz parte do processo, às vezes não faz parte, e às vezes não consegue olhar de fora. E uma coisa que eu acho incrível sua, e é a sua capacidade de olhar, aquele olhar perto do elefante, sabe aquela história de olhar de perto do elefante, você não vê o elefante? Você consegue ver o elefante vendo de fora, mais externo, do universo do design,
E é engraçado porque várias vezes que eu converso com você, eu começo a conectar pontos que eu falo, puta, meu, olha, é verdade, eu nunca tinha imaginado uma coisa dessa. Como é que tudo começou, essa paixão pelo livro, essa paixão pela leitura, porque não é só a leitura, mas é descobrir, é conectar, você faz conexão com coisas muito, muito surreais, assim, é muito legal isso. Interessante que, antes mesmo de ter uma carreira dentro da comunicação, eu já tinha um raciocínio muito similar a isso. A minha paixão, por exemplo, por cinema começa com 16, 17 anos, onde eu reunia os amigos do meu irmão e os meus amigos em casa, mais os do meu irmão, que eram mais ligados a teatro e cinema, aquela coisa da juventude, de adolescente. Só que a gente tinha um caminho estranho, né? A gente era weird desde de criança, assim mesmo. Porque como é que alguém aluga com 16 para 17 anos, ia para Blockbuster e para... eu pegava o busão e ia até 2001 para alugar filmes do Buñuel para assistir em casa com essa idade. Então, você falar de Luiz Buñuel com 16, 17 anos é meio doido, né? Para falar de... Não, quando eu falei com 36 eu já achei doido, mas tudo bem. Então, cara, e você não tem todo esse background para entender, não, né? Quantas vezes eu tive que ver filmes do Lynch para tentar decifrar, por exemplo, Estrada Perdida, coisas do tipo. Então a gente fazia o seguinte, a gente alugava a filmografia do cara disponível toda e procurava os traços mais interessantes de cinema de autor para falar, mas isso com 16, 17 anos. Então a gente sempre foi muito apaixonado, meu irmão por música e cinema. E meu irmão tinha um traço muito grande voltado para aqueles superdotados, entre aspas, que a gente usa esse termo diferente hoje, né? Relacionado com conhecimento. Então, meu irmão lia inglês muito cedo, sem nunca ter frequentado uma escola, aprendeu a ler e escrever, algo que a gente chama de autodidata, mas na época se chamava superdotado, era engraçado. Então, ele sempre teve uma facilidade com o idioma muito grande, então eu cresci dentro desse universo. Enquanto eu lia Cartilha Caminho Suave, de verdade, soletrando, do outro lado eu tinha meu irmão já partindo para Milan Kundera, cara, com 10, 12 anos para ler. Então eu tive essas literaturas, eu tive uma tia que trabalhava em biblioteca, e eu tive essas literaturas por um acesso muito cedo. Eu recebi um convite, com 18 para 19 anos, para integrar uma equipe na área de biblioteconomia. E fui trabalhar como técnica, atendendo o usuário e entendendo acervo, arquivo, todo esse detalhe. E aí eu fiquei por 18 anos trabalhando com isso. E aí, o mais legal é que, ao invés de eu ser uma simples assistente ali entre o usuário e o sistema, eu fazia uma imersão nas temáticas. Então, eu sabia o que tinha na área do direito, eu sabia o que tinha na área de comunicação, o que tinha na área do jornalismo, etc, etc. Me envolvi, obviamente, com a BNT, que era o meu trabalho. Então, eu sabia indicar o perfil dos livros para as pessoas, indicar os livros para as pessoas. Olha, você tem esse autor que tem uma outra abordagem. Então, já comecei muito cedo a perceber tudo isso, e cada vez mais imersa. Aí eu recebi um convite, quando eu já trabalhava para a ESPM, do Clipping de Notícias, que era uma publicação digital interna, que era diário, disparado todos os dias a partir da 13h, para as unidades de toda a SPM e para o meio acadêmico da SPM todo, então desde diretoria até os docentes. Então era uma forma de unir todas as revistas, os materiais periódicos e os lançamentos de livros, eventos, para falar sobre o que estava acontecendo na educação, administração, design, tecnologia da informação e etc. Então, eu tinha que ler DCI, Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, uma série de periódicos, algumas revistas e portais. E aí eu separava as notícias do dia, eu e mais 3 pessoas de equipe, colocávamos isso num boneco para o pessoal programar e disparar todos os dias à 13h. Então isso também me fez ter uma paixão muito grande em entender a transição entre a união de informação para a criação de conhecimento. Tudo isso que eu estou te falando me fez entender de uma forma, como a própria administração diz, holística, né? Isso me deu essa forma ampla de observar as coisas e de unir as coisas. Quando eu fui fazer design, aconteceu uma coisa muito interessante. Primeiro que eu tinha prestado para comunicação, então eu ia entrar em propaganda e marketing e aproveitar porque eu tinha feito jornalismo antes. Então, a ideia é tirar algumas matérias, né, dispensar algumas matérias e fazer outras. E eu passei em design, achei que não ia passar nada, e me ligaram falando que eu tinha passado. E eu falei assim, porra, e agora? E aí foi super pesado. Fazer SPM é muito pesado.
Mas alguns encontros dentro do design foram extremamente interessantes, mesmo de início, e eu coloco isso muito para os meus alunos, né? Desmistificar o design para as pessoas. Isso tem a ver com a sua pergunta quando tem essa história do elefante. Entender o que está acontecendo fora. Quem é leigo entende muito o design como uma aproximação com algo de luxo. Então, aqui, o agregar valor do design ele tem a ver com uma funcionalidade e tem a ver com solução de problemas, mas as pessoas entendem como um adendo de luxo. Então, tem design é mais caro. E não é esse o princípio. Então, foi uma coisa que eu procurei desmistificar desde o início na universidade. E teve uma pergunta que um dia eu fiz para um cara famoso do design, que foi meu professor, que é o Daniel Trench. Inclusive, tive o prazer de encontrar uma exposição do J. Carlos, que ele fez todo o design de sinalização do local, de exposição, né? O design de fluxo. Exatamente. E aí, quando eu vi no material projetual ali de início, né, com a ficha técnica, eu vi que ele tinha feito a programação visual do lugar, e é uma das minhas paixões, porque eu leciono design cenográfico também, então é uma das coisas que estão sempre dentro. Compro pra caramba livros sobre isso, inclusive tem um TCC na São Judas, de Santo Amaro, sobre o assunto, né, sobre como fazer design dentro do ambiente de exposição. Eu encontrei com o Daniel Trench nos corredores da SPM, e aí, não sei por que a gente entrou nesse assunto, de que autor eu gostava, eu falei a respeito do Rafael Cardoso. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas o Rafael Cardoso não é designer? E aí eu comecei a matutar, porque eu entendia o designer muito mais como pesquisadora de design e não como aquela que vai colocar sempre a mão na massa do design. E isso já era uma coisa que vinha de dentro da biblioteconomia para mim. Isso ficou muito claro. Nas primeiras aulas que eu tive com a diretora do curso de design, a coordenadora durante muito tempo, saiu recentemente do curso de design, Ana Lupinati, as aulas de linguagem, de design, ela disse uma coisa muito linda. Olha que louco para você falar, para você ver a respeito das conexões. Ela começou a falar da Bauhaus e ela foi falando do Walter Gropius e eu fiz uma conexão imediata com o Christiane F., o best-seller dos anos 80, 13 anos, drogada e prostituída, né, aquele best-seller. E eu me lembrei imediatamente que o grupo onde ela morava chamava Conjunto Gropius. Olha só a loucura. E por falar de funcionalidade de arquitetura na Alemanha nesse período, a gente pode partir da ideia de que não existia muita classe C, entre aspas, entendida hoje, colocada em conjuntos, em condomínios. E esse foi um dos primeiros, tanto é que existe até hoje, e é uma morada hoje para funcionários públicos aposentados que moram nesse lugar. É uma Gropius Land, assim, pensando. E eu pensei isso e fui, mais tarde, inclusive, rever o prefácio do livro, porque o livro é muito doloroso, eu não ia reler, e eu estava prestando atenção que o edifício não era tão funcional como a própria Bauhaus prega depois, né? Porque ele era feito em volta, não tinha banheiro para as crianças, e não tinha elevador, nada. Então, o que acontecia? As crianças, para usar o banheiro, teriam que subir as escadas correndo para ir para os seus apartamentos, e, obviamente, se não dava tempo, eles resolviam fazer por ali mesmo. Então, era um mau cheiro horrível em volta do prédio, que era, né, eles usavam como banheiro as crianças no momento que estavam brincando ali. E segundo, que ela estava falando um momento sobre construtivismo russo, sobre Mayakovsky, sobre Malevich, e aí me veio, olha que louco isso, essas conexões, me veio uma música do João Bosco, que é Corsário, e que eu tenho o hábito de falar anteriormente, eu não estou falando de João Bosco e Vinícius, gente, por favor, estou falando do cantor, da música brasileira, das anos 60, né? Parceiro do Aldir Blanc, que faleceu recentemente, né, vítima do Covid. O João Bosco, ele tem o hábito de cantar antes dessa música, Corsário, ele declama um poema do Mayakovsky, que era Então Que Quereis, falando sobre guerra. Na hora que ela foi falando a respeito disso, que ela entrou no Mayakovsky, eu já entrei no João Bosco, já fiz a conexão com o poema e com o tema que estava acontecendo dentro da hora, que ela estava explanando sobre o que estava acontecendo na Rússia na época. E aí eu falei, mas caraca, de onde vêm essas informações, né? E aí eu percebi que era um forte, né? Eu ter sempre essas conexões. E aí eu fui fazendo essas conexões depois com as leituras que eu faço. Perfeito. Quando eu fui fazer o mestrado na USP, que eu como tinha Brecht no meu tema, que era a linguagem visual do figurino do Flávio Império, do arquiteto Flávio Império, o arquiteto modernista, para o Teatro Arena e a influência que ele teve no trabalho do Flávio Império, o Brecht. E aí eu tive que fazer uma disciplina de teatro alemão, cara, moderno. Não tinha jeito, porque eu tinha que fazer uma imersão em Brecht para entender como é que esse pensamento chega no Brasil, meio que até um pouco tardiamente, e como é que o Brasil recebeu esse conceito de fazer teatro e como isso ia passar para o cenário e para o figurino com o Flávio Império. E aí eu fui fazendo essas conexões. Quando eu fui ler um livro, que é da coleção Vida Cotidiana, muito louca,
que é um livro que fala sobre a República de Weimar, é muito louco, porque você vai encontrar todo o aspecto da Bauhaus de início, ali, dos artistas, né, e de quem trabalhava na Bauhaus de Weimar, e ao mesmo tempo você vê as pessoas que estavam lutando pela Alemanha engajadas dentro do teatro. Aí eu falei, cara, é um presente isso, não é possível. Então eu costumo dizer, até de brincadeira, mas com fundo filho da puta de verdade, que uma das minhas maiores felicidades é o momento que eu pego um livro na madrugada, estudando, e na referência bibliográfica, né, no pé da página, ou nas referências no final, ou nas citações do livro, eu percebo que eu tenho a obra em casa. Então, cara, isso é tão favorável na minha cabeça que eu acordo, assim, loucamente, saio da cama, vou para a cozinha, vou para a sala, abro cerveja, abro vinho, sento e fico ali num orgasmo absurdo. Saber que aquela referência que o cara está citando e que, obviamente, você vai ter que fazer uma maior imersão nela para poder entender do que ele está fazendo, do que ele está contando ali, eu tenho na minha estante, eu posso ver na própria literatura do cara, e na literatura do cara fazer outra conexão com outra, etc, etc, etc. Então, as paixões vão aparecendo assim. Aqui na disciplina de arquitetura de informação, que eu fiz para Belas Artes, e você se lembra disso, que a gente se conheceu, eu estava escrevendo essa disciplina, estava fazendo a revisão dela. Aí eu vejo, cara, como o design teve um encontro muito louco na minha vida, porque o arquiteto de informação não vai trabalhar sem o designer de informação, e o campo de atuação dele, existe uma costura muito grande com tecnologia da informação, ciência da informação, e óbvio, com a área de arquivo e biblioteconomia, que é a indexação da informação para que o público acesse. Sim. Então não é você ter seu acervo e você escolher as palavras-chave, né, a seu bel prazer, para que as pessoas venham e te consultem, ou consultem teu acervo. Não, para que ele seja público, eu preciso entender uma forma de indexar isso melhor para as pessoas entenderem. E eu acho que isso, da biblioteconomia, junto com o design, se uniu, junto com o que eu já trabalhava com informação, que era jornalismo, entrou na minha didática de lecionar. Então, é um presente muito grande essa construção para mim, dentro do curso de design. E ainda, quando o Trench me fez essa pergunta do autor, eu entendo hoje a minha resposta, porque eu entendo, eu gosto de dissertar a respeito do design, como o próprio Rafael faz, Rafael Cardoso. Não sou Rafael Cardoso e acho que nunca serei, porque o cara é de uma plenitude para falar sobre design e arte absurda, mas a forma como ele digere a informação, explana a informação para o usuário, né, é de uma forma muito linda. Então, eu sempre trago os livros dele e os F5s, né, as atualizações do livro dele para os meus alunos, porque o discurso dele é muito fluido. E é isso que talvez faça com que a didática aconteça, de fato, muito fácil dentro de sala de aula. Como sempre com dialética. Foi uma coisa interessante, estava até procurando aqui, só para lembrar, tem uma coisa engraçada quando você falou sobre a catalogação, né, das coisas. O Caio Vassão, quando eu fiz a entrevista com ele, né, quando eu conversei com ele, ele é um cara que é estudioso pra caramba na parte do meta-design, né? E ele falou assim, sabe como é que foi classificado metafísica lá na base? Existe uma deflexão da palavra meta que se representa depois. Sim. Tá? E daí quando ele foi catalogar o livro, né, de metafísica, não tinha título. E daí os caras colocaram lá na biblioteca de Alexandria, eles classificaram, aí na hora que botaram esse livro não tinha classificação, que ele não tinha título, o cara olhou e falou assim, cara, qual o nome que eu vou botar nisso daqui? Bom, já que ele está depois de física, eu vou chamar de metafísica. Assim que foi classificado a famosa metafísica. E daí na hora que foram verificar, o que tinha dentro fazia todo sentido. Então deixaram... Tem uma coisa que eu acho interessante, né? Que eu acho que é um dos maiores problemas que talvez o modernismo tenha trazido pra gente. Eu sempre critico muito isso no modernismo, ao mesmo tempo que eu acho bom. Eu tenho uma crítica ferrenha sobre isso. Ele fatiou as áreas de atuação. De fato, as coisas são conectadas. Quando você vê a literatura, o momento histórico que ele acontece, junto com as outras artes que acontecem também, eles acontecem por causa de algum evento histórico, algum acontecimento daquele momento. Pra mim, é muito estranho quando as pessoas não conseguem fazer a conexão. Mas eu comecei a perceber que essa conexão é rara. Eu acho muito legal quando você consegue fazer essa conexão. Eu acho mais legal ainda a sua capacidade de lembrar de onde veio cada informação, conectar essas pontas que representa essa unidade. Isso tem que ser automático, porque afinal a gente tá falando sobre o ser humano. E essa pessoa, ela vive num momento
história que vive num instante. E isso representa muita coisa das suas ações também. Por exemplo, hoje, a gente vivendo na história do Covid. Poxa, a molecada tá super preparada com tecnologia e tal. Meu, o que eu tô descobrindo é que a molecada é muito bundona pra tecnologia. A gente se virou melhor que eles. Eles não ligam a câmera, eles ficam com medo, eles não falam direito. Teve nego que fugiu, né? Então, é uma coisa muito bizarra, né, essa história. Então, são pessoas que, teoricamente, estão preparadas, mas, ao mesmo tempo, elas não estão preparadas. Eu acho que a gente tem uma construção um pouco complicada no momento, porque nós temos um sinal que isso, na realidade, sempre aconteceu, mas a gente tem quase uma proliferação muito grande com a molecada hoje, com o jovem, que é os problemas de ansiedade e depressão. No momento do acesso à tecnologia, para ficar com essa franqueza toda, é muito típico deles, quando passou, né, para as questões do isolamento totalmente ligado à tecnologia, para tudo, as pessoas que sofriam disso e ficavam felizes na hora de transitar fora das suas casas, tiveram que se enfurnar, se isolar de fato. Então foi pesado para eles fazer as duas coisas, pesado para eles. Então acho que ficou uma característica com esse background por isso. Hoje a gente tem uma soma muito grande de adolescentes e jovens assim. Então quando eles veem uma dificuldade, eles têm essa postura, sabe, de se distanciar, de não ficar tão legal com a coisa. Eu super entendo muitas vezes, Hulk, porque eu vejo isso no dia a dia na sala de aula. Sim, por isso sim. que a gente fala, isso tem muito a ver com o que a gente conversou na banca, né? Sim. De trazer o aluno, cara, porque às vezes o aluno tá distante, não tá legal, ou às vezes ele não tá entendendo, porque a gente lida com 40 universos, às vezes, diferentes dentro de sala de aula. Isso tem muito a ver com aquela frase do Bruno Munari, que fala do armazém de ideias, que ele fala que cada um é um. Que eu fico imaginando quando ele diz aquele monte de JPEG, aquele monte de PNG na cabeça das pessoas, com as memórias. É muito louca, né? Com as memórias que essa pessoa tem, de onde ela vem, as coisas que ela passou na infância, como ela armazenou essa informação e como ela traz isso para o dia a dia dela, toda essa história, para dentro da sala de aula. Então isso faz parte do funcional que a gente fala do design. Sim. Como ela anda, como ela come, se ela é destra, a forma como ela penteia o cabelo, a forma como ela se sente bem com o moletom e não se sente com uma roupa social. Isso tem uma formação muito grande. Então dentro de uma sala de aula você tem uma pessoa que é descendente de russo, o outro descendente de alemão, o outro do nordeste do país. Então o que um entende de uma coisa agrária de um, o outro não entende. E isso tem a ver com aquela história que eu falei para você, daquela conversa que eu tive com o Volner em 2016. O Volner fala para mim, fala, olha, filho de jugoslavo, nasci num ambiente pobre, em São Paulo, fui para o IAC estudar, eu passava a tarde toda sem fazer nada, por isso que eu montava as exposições com o Pietro, e a minha cabeça funcionava dessa forma, do mínimo, de entender as coisas mínimas, e com muita humildade, mas dentro de uma cidade absolutamente cosmopolita, né? Diferente do Aloysio, que estava em Pernambuco e via toda a cultura imagética colorida. Então, eu acho que tem muito a ver. A gente tem um universo dentro da sala de aula que está cheio de gente, cada um vindo com uma postura diferente, com ares, muitas vezes, que não são promissores para estudo. Com ilhas de cognição totalmente diversa. Exatamente. Então, aqueles que a gente acha que é weird, tem um puta potencial e que não se mistura, e que você pega um TCC, cara, monstro no final. Mas para isso você tem que ser professor, olhar e falar, caraca, eu passei por isso, ou não. Ou olhar para ele e falar, puta, meu, o cara é um talento e o cara não vem. E ir lá e fazer um trabalho com ele. Fora que dentro da universidade a gente sofre com 2 pontos, né? Eu acho que são 2 pontos que são engraçados, né? Quando a gente vai para a universidade. Um que eu comento bastante com os alunos, que eu falo assim, eles têm que começar a mudar o mindset deles. 90% deles veio de uma cultura de educação, que na verdade a gente até brinca que deseduca, né? De deseducação, falando que só existe uma resposta, essa questão da convergência da informação, só tem uma resposta, só tem um trato. Quando o cara entra na universidade, o mindset dele tá nessa. Tanto que não é raro algumas perguntas do tipo, mas o que você quer? Eu falo, eu não sei o que eu quero. Eu sei como você tem que chegar até lá, mas as respostas e como você vai dar, as diversas perguntas e como você vai solucionar isso. Acho que esse é um ponto muito crítico que a gente lida, principalmente no primeiro ano. Sim, somos psicólogos deles, né? E um outro ponto que é muito curioso e que é raramente falado mais em países mais da Escandinávia, tal, já é praticado isso há muito tempo, que é a questão das classes multisseriadas. Que de fato, nós trabalhamos com
uma série multisseriada. Tem cara lá de 30, tem nego que acabou de vir do colégio, tem gente que tá tentando reaprender. Então, trabalhar com tudo isso também é mexer com essas diferentes cognições e essas diferentes percepções sobre o momento dele naquele instante, né? Tem alunos que você pega que o cara tá indo pra lá porque ele precisa melhorar o modelo de negócio da família dele. Que ele tem uma serralheria e ele percebeu que no design ele poderia melhorar isso. O cara tem 32 anos. E eu tenho um aluno ali que nasceu depois de Matrix, né? Aquela coisa. Socorro! É muito louco, né, quando isso acontece. Quando você coloca sobre esse aspecto e a sua expertise, é a sua facilidade de fazer essas conexões e a facilidade de transmitir essas conexões para as pessoas. Porque, assim, comunicação não é aquilo que você diz, é aquilo que os outros entendem. Como é que você lida com isso? E a segunda coisa que eu queria te perguntar, para provocar, less is more ou less is boring? Ai, less is boring. E eu acho que você já sabia a resposta, né? Não sabia qual que era. A minha posição é less is boring. Não, a minha posição é less is boring, cara, porque eu acho que isso vem muito do que você acabou de falar, falou a respeito do estudo e de toda a questão modernista, né? E para começar a resposta disso, e para você entender, e aí eu vou lá em outras situações para poder explicar, tem uma escola que eu sou apaixonada, doente, e quem me conhece sabe disso, que é a Vicutemas ou Vutemas, como muita gente fala, né? Ela teve uma exposição no Sesc Pompeia e está transitando pelo país, inclusive tem um livro que está para sair, que foi feito crowdfunding. Só para você ter noção, eu fui nessa exposição 8 vezes, eu não chamava monitor do Sesc para fazer, eu levava os alunos, e aí eu levei por várias disciplinas, eu levei por tipografia, eu levei por linguagem do design, por história do design e levei por design cenográfico. 3 instituições diferentes, inclusive eu convidei na época o pessoal da Santo Amaro que estava nos últimos dias. Por que ela vem de encontro com tudo isso? E por que o modernismo veio e acabou fragmentando todo, inclusive as questões de se estudar, né? E ela já tinha uma cultura totalmente diferente, né? Aquela coisa do desenho industrial de início e que trabalhava ao mesmo tempo com arte, com indústria, com têxtil, porcelana, com área gráfica, com tudo. Então se entendia o designer como um só. E depois isso veio se fragmentando com o mercado. E ela tinha um olhar completamente diferente. Então, ela aconteceu uns anos antes, ela está dentro da Revolução Russa, né, do Lenin, mas a gente tem uma situação diferente, porque quem trabalhou para a construção disso, que foi o Malevich, o Rodchenko e a mulher dele, a Varvara Stepanova, e até a parceira da Varvara Stepanova, que é a Lyubov Popova, que aí estão transitando entre o cubofuturismo, suprematismo russo e construtivismo russo, é nesse termo, né, nesse caminho. Pano de fundo, né? Exatamente, tem esse pano de fundo. E aí o que acontece? No momento que isso estava acontecendo, uns anos antes da criação da Bauhaus, e isso já tinha Hannes Mayer lá no meio, Kandinsky já trabalhava para Vicutemas, e aí o que aconteceu? O Gropius dá um pulinho na Rússia e vê esse cenário. E a partir disso ele cria a Bauhaus expressionista. Então ele foi beber de uma forma muito linda lá. E tanto é que o curso elementar da Vicutemas, ela trabalhava dessa forma. Ela reunia todo mundo numa sala e dava o mesmo curso, que parecia o primeiro curso que tinha a oficina do Johannes Itten, que era a oficina introdutória da Bauhaus. Então você ali separava quem realmente tinha, era como se fosse um vestibular, mas que acontecia de forma prática e teórica durante todo um semestre, um ano. E aí eles traziam as pessoas para cursos que tinham passado nisso, né? Ou fazendo transições diferentes. A pessoa que passava pelo início saía desse curso elementar e ia para a área gráfica, ia para a área da porcelana, ia para a área têxtil. E pela primeira vez nós vimos roupa sem gênero feita. Eu tô falando, cara, de 1920, bicho. 1921. Então, as pessoas, tanto a Varvara Stepanova, que liderava a parte que era, né, entendia-se como oficina têxtil de lá, junto com a Lyubov Popova, elas criavam um tipo de roupa e de padrões que não tinham as questões de gênero nessa época. E aí você já via a questão da mulher liderando uma área diferente, mas olha como copiou, né, a coisa. Vai lá e as mulheres acabam, por conta da situação do governo de Weimar, que não queria dar verba para a Bauhaus, destinar isso para a área têxtil. As mulheres foram todas para a área têxtil da moda. Muito parecido com o que acontecia, mas o que aconteceu na Rússia foi de forma democrática, que a Varvara Stepanova e a Lyubov Popova foram trabalhar juntas. Diferente da Annie Albers e da Gunta Stols, que encabeçaram a área têxtil. E ninguém comenta, né? Do monte de mulher da Bauhaus, ninguém comenta de um monte de mulher da Bauhaus, que foi essa coisa feminista mesmo da Bauhaus, que foi um monte de mulher. Foi para fotografia, foi para arquitetura, foi para design. Exatamente, foi para design de produto, sim.
tá? E o povo fica comentando só sobre essa área. Então, inclusive, eu tenho uma aula que eu falo de design, eu brinco que é design feminista mesmo, por conta disso. Então, se eu for ficar falando a respeito de assunto, eu vou até amanhã, sobre esse assunto de mulheres que não trabalharam dentro da Bauhaus, como isso, com Marianne Brandt, né? Com aquela, eu brinco que é a chaleira, né, dela. Puta, tem a Melise Cashmere, né, que trabalhava em outra área também, e trabalhava com produto. Meu, é muita gente linda fazendo coisa diferente. Gertrude Art, que trabalhava com fotografia e tinha essa coisa onírica, etérea, para trabalhar com design. E não tinha esse mesmo eixo, né, que a gente pensa voltado para a área têxtil. Mas será que isso aí também não acontecia? Porque, voltando a fatores históricos, a gente estava vivendo o pleno modernismo, ou ali estava começando a corromper, mas ele ainda estava no auge. O modernismo falava sobre uma cabeça muito matemática e muito exata, e não permitia essa liberdade expressionista, ou essa liberdade humanista, que é mais característica feminina do que masculina. Será que isso também não foi um grande agravante? Nós tivemos um fator comportamental e realmente machista da época, porque para o Gropius receber grana e continuar vivendo em Weimar, a liberdade que as mulheres tinham dentro da Bauhaus de trabalhar com tudo que queriam de início, se incomodava as pessoas, os burgueses, o pessoal de grana, das famílias 400 que a gente brinca hoje, né? Isso incomodava demais. Por quê? Porque elas queriam aquelas mulheres certinhas, feitas para obedecer. Tinha esse background e incomodava demais. Eu aconselho até quem tá ouvindo, se quiser, a HBO tem uma série chamada Bauhaus, que tá no HBO Go, que, se não me engano, são 6 capítulos, que fala muito claro a respeito disso. Fora os livros, que é de onde, né, da origem que eu tirei, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, mas ela mostra isso claramente. Uma das alunas da Bauhaus que sai do curso por um tempo, porque a família também não permite, a família quer que ela faça arte de forma acadêmica, e não é o que ela quer fazer. Tem uma hora que mostra muito lindo o Johannes Itten pedindo para que, os exercícios que o Itten fazia era muito doido, que ele pedia para você colocar a mão num saco e não sabia o que tinha lá. E aí tinha, né, ou algo que era muito macio, ou algo que era muito espinhoso, mas você não tinha como saber. Você colocava a mão, você não sabia o que tinha lá dentro. E você tinha que desenhar imediatamente a sua expressão, o teu sentimento, expressar aquilo através do desenho, ou graficamente, etc. O que você tinha sentido ali naquele instante, da dor ou da felicidade do que você tinha pegado ali. Então os exercícios eram muito loucos. Então essa coisa experimental que ela tinha incomodava, óbvio, a todo mundo em Weimar. Então, e ele precisava da verba do governo, mesmo tendo um investimento de tô tentando lembrar o nome do cara, mas ele tinha uma outra procedência. Ele não era alemão, acho que era judeu. Bem que a gente sabe que tem os judeus alemães, tudo, mas não era bem visto a grana do cara ser empregada na Bauhaus. Perfeito. E ele recebeu o incentivo do cara, tudo, mas não teve jeito. As reuniões que eles fizeram falaram, olha, a mulher não pode continuar assim. E a Gunther Stolz foi a que encabeçou, falou, então vamos para a oficina. Então quando essa menina voltou, eu tô esquecendo agora, que ela, a Dort alguma coisa o nome dela. Ela volta e ela fala assim, puta, mas como é que você faz isso? Eu quero fazer arquitetura. Como é que você transformou tudo isso? E a Annie Albert sentadinha do lado dela falando, é isso mesmo que a gente quer. Aí ferrou, né? Aí só pôde existir uma maior liberdade, só pôde existir uma maior liberdade quando eles chegam em Dessau. Aí a coisa começa a ser diferente, as disparidades de opinião entre o Johannes Itten e o Gropius, o Johannes Itten retirado, né, da Bauhaus, no momento de fazer a transição para Dessau, e lá quem assume é o Laszlo Moholy-Nagy, que tem essa coisa multidisciplinar, tem a coisa artística, tem a fotografia, a parte do metal, tudo isso. Ele vai trazer essa coisa mais funcionalista, juntando o que é arte com o que é trabalho. Aí tem a ver com as Werkbunds, aquela coisa toda. Aí já tem o olhar mesmo do que a gente entende por funcionalidade dentro do design. Então, voltando para Vico-Temas, ele foi beber tudo isso lá, só que lá o olhar era completamente diferente. Essa transdisciplinaridade já acontecia lá. Então a gente tinha a com Kandinsky, né? Tinha muita gente maravilhosa trabalhando lá. E o que a gente vê na Bauhaus é um reflexo disso. A exposição no Sesc Pompeia, ela teve muita clareza de ser colocada lá, porque é um ambiente que tinha tudo a ver com oficina. Durante o tempo que você via a exposição em volta, tinha oficinas acontecendo no meio. Então era maravilhoso frequentar aquilo e ver, inclusive, meu aconselho demais, a parte arquitetônica da Wutermas. Cara, você via coisas que você vê hoje em Elysium, no filme. Era pensado dessa forma. Tecido colocado em cima das casas para antibomba. Era um raciocínio futurista muito além do tempo do que a gente vê hoje. Era essa coisa que você acabou de falar, né? Do receio que o jovem tem, do muitas vezes ser bundão. Os caras extrapolaram geral. A área de arquitetura deles, você não consegue sair da exposição. É, que nem a Arc Granfer,
fez também, né? Puta, cara, é muito lindo isso. E isso não rompeu completamente, né, com o estereótipo do que a gente tem hoje. Da máquina de morar, de tudo isso que... Exatamente. Quando eu chego hoje com o aluno dentro de sala de aula, eu peguei e falei, eu sei que o teu curso é esse, né? Mas você tem que pensar no design de forma holística, porque sim, ao mesmo tempo que você está fazendo gráfico, você vai ter que trabalhar com produto em algum momento, para fazer rótulo, para fazer etiqueta, para fazer muita coisa que é gráfica no ambiente do produto. E mesmo o modelo de negócio para entender qual que é o posicionamento estratégico da empresa, porra. Senão você não consegue fazer nada. Isso senão tipo, você vai dar tiro no escuro. E isso tem a ver completamente com a minha formação, porque quando eu saio da SPM, eu me entendo como designer estratégico, né? Então eu não sei pensar em alguma coisa, prototipar alguma coisa, sem raciocinar como é que isso tem a ver com a persona que vai receber, com o universo dessa persona. E tem um impacto direto com o que a gente discute hoje. Porque se hoje a gente está discutindo uma indústria 4.0, que a gente fala, uma inteligência sim, de produção. Hoje, o que a gente fala muito dentro de produto, a gente fala, cara, é necessário mais um produto? Tipo, então, se não souber avaliar todas essas vertentes que fazem parte do conjunto da obra, você não consegue determinar. Não adianta você falar a melhor solução para um projeto, para uma empresa, por exemplo, é você fazer mais um produto. Às vezes não, às vezes reformula essa porra toda. Porque você está errado como você está se comunicando, ou está errado você começar a acreditar, que é uma coisa que eu critico muito hoje. Eu tenho que produzir, sei lá, uma caneta. Ano passado eu produzi 10 mil, esse ano 20 mil, esse próximo ano que tá vindo agora eu tenho que produzir 40, eu dobrei. Cara, às vezes o limite de absorção tá nos 25 mil. Não adianta fazer o esforço que você quiser. Mudou o jeito de se entender o objeto e as pessoas. Eu, até estudando meu negócio de mestrado, eu tive uma coisa curiosa, porque eu tangenciei bastante na hora que eu tava estudando o cowork. Eu percebi uma coisa, mesmo a gente não viveu o mercado de consumo de massa. A gente viveu o mercado de consumo, mas não de massa. Porque o que eles determinam que é mercado de consumo de massa é o que acontecia muito na década de 50, década de 40, que é aquela casinha de portãozinho branco com a portinha, que era assim, você é mulher, tá na moda vestido rosa, se tiver com azul, fudeu. A gente não chegou a viver esse tipo de consumo de massa. Verdade. Daí eu comecei a entender essa loucura do consumismo de massa. E hoje a gente está indo até para um retorno que eu acho muito legal do Arts and Crafts, quando a gente fala do universo maker, de uma nova transformação, uma nova possibilidade de como é o hábito de consumo, né? Que não é consumir aquilo que os outros desejam, é consumir aquilo que faz sentido para você. Se não fizer sentido, se a marca não fizer sentido, você não vai consumir, que é o que está acontecendo totalmente muito. As aulas que eu leciono, totalmente. E o quanto eu brigo pro aluno, né, forma de falar, pro aluno entender o macro para poder entender o micro. Não adianta, sim, ele vai pro macro, ele tem que entender como é que funciona o todo, ir para aquele micro, entender quem é você como empresa e quem é esse consumidor de fato, o que faz sentido na vida dele. Dificilmente hoje, apesar que a gente teve aí recentemente, e sempre vai ver da classe C, né, que quer chegar, se comportar como a B, etc. Mas sempre vai ter a ostentação, né, do querer ser. Isso aconteceu com a Hollister aqui no Brasil, que é uma piada, né, que ela vem com uma roupa, né, de Mauricinho e ela vai parar na favela. Então a gente tem... E morreu a marca aqui por causa disso. Uma que a gente fez, a Quicksilver, aconteceu isso aqui no Brasil, sério, assim, que foi bem problemático também. São marcas que... Mas isso é engraçado, porque quando você comentou um negócio que eu acho curioso, e talvez você seja a pessoa ideal para perguntar isso. O que eu venho reparando, a grande massa de transformação, ela tá focada nesse... Eu não gosto muito de chamar de público, nem de classe, mas é mais nessa classe B, entre aspas, né? Quando eu falo B, é o pessoal que vai estudar, vai entender as diferenças, ele causa revolução. E a classe C, ou essa classe que é menos abastada, ou tem mais dificuldades, na verdade, de entrar, não é menos abastada, né? Mais dificuldade de entrar numa educação que realmente vai fazer ele enxergar uma coisa maior, sempre tá uma geração de evolução abaixo. Então eu vejo hoje na classe C uma coisa que acontecia com os meus pais na classe B, na época dos meus pais, que era quanto maior a casa e quanto mais carro, mais sucesso eu tinha. Agora a classe C tá acontecendo isso e a gente tá naquela coisa totalmente, com perdão da palavra e sabendo usar da maneira adequada, minimalista, ou seja, a casa menor é mais fácil de eu conseguir viver e fazer as coisas que eu realmente preciso fazer, e não ficar cuidando disso. Você não acha que isso é uma ação que vai acontecendo sempre na história da evolução das coisas? Ou seja, quando teve o iluminismo e a questão da educação,
A educação foi para a classe B primeiro, porque eles reivindicaram, depois ela entra para a classe C como uma necessidade, a classe B já entendeu que aquilo já faz parte, vão partir um ponto acima. Será que não é um pêndulo que acontece sempre? Eu acho que é realmente uma coisa cíclica e a gente percebe isso muito bem, mas existe sempre uma gana da classe C, e aí você tem a classe C com perfil de D e a classe C com perfil de B. O perfil de B é aquele que parcela livro, se mata para estudar, é apaixonado pela coisa, é apaixonado por cultura e quer assimilar, quer viajar. Então você vê essa gana por cultura. Essa gana por cultura vem trazendo outras questões dentro. Então, é um livro que custa mais caro, é um sapato que é feito com tal conceito por trás e que vai custar mais caro. Então, a pessoa entende, tem ciência a respeito disso. E ela vai com essa vontade de abraçar culturalmente as coisas, viajando, comprando e tendo essas coisas. A classe C, ela tem muito essa coisa do adquirir. E é por isso que a gente fala que nas comunidades, de forma diferente, nós percebemos que as pessoas, você chega lá, a pessoa não tem como pagar aluguel, mas a pessoa tem um Fiat Palio na frente, você tem lá dentro, você tem um Palio, ou você tem um outro carro na frente, lá dentro você tem uma 4K de cara com você. Então, a vontade de ter uma melhor vida. Nas aulas de crítica do design, da Maria Cecília Loschiavo, na pós-graduação da USP, na época, tinha 3 doutorados que estavam sendo feitos sobre os móveis das Casas Bahia e da Marabras. Eu acho que fica mais claro quando eu comento por que as pessoas continuam comprando a classe C, a classe D continua comprando esse material, sabendo que aquilo tem uma vida útil, triste, né? É o sonho da pessoa ter a vontade de voltar para casa. As famílias mais pobres, elas têm problemas demais, cara, de relacionamento, inclusive. Sim. Tá? São os filhos que não deveriam ter vindo ao mundo e vieram, né? É a pobreza, é o desemprego, é essa oscilação entre estar empregado e não, né? O cara que bebe. O que impacta muito, né? Porque não é aquela coisa da oscilação de estar empregado ou muito, mas tipo, você tá desempregado e tudo bem, você tem você consegue fazer no sabático. Pelo contrário, você não consegue fazer nem um dia sabático, né? Tá desempregado, fudeu, né? Fudeu, e a casa cai psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, tudo, né, cai. E aí você tem, naturalmente, aquela mulher que até os anos 80, em maioria, era a mulher do lar, enchendo a cabeça, né, do cara, querendo que o cara vá trabalhar, porque tá faltando leite das crianças, o cara começa a beber, aumentar a conta no bar. Eu falo muito disso quando eu falo de branding, eu entro na área esportiva, que você sabe que culturalmente, o futebol, principalmente, é tão apaixonante, mas nas camadas mais pobres, o quanto ele é único motivo de conversa hétero. Então, é triste, ou você vai falar, infelizmente, né, sobre mulher, ou você vai falar sobre futebol. No domingo para segunda, no ambiente de trabalho, os caras gastam 2 horas falando a respeito disso. Agora, num ambiente onde a pessoa tem grana, beleza, mas o pobre, que é uma única paixão dele, então ele tá lá com chinela havaiana, indo pro boteco, enquanto a mulher tá lá com a criança chorando, ele não quer ouvir a criança chorar, mas ele foi criado nessa cultura. E ele replica isso. Sim, então, sim. O cara que... E eu faço... Uma vez eu estava lecionando Flusser em sala de aula no ensino técnico. No ensino técnico, cara, vai vendo, para um público da noite, e a maioria tudo micreiro. Dei 2 textos para eles lerem do Mundo Codificado, que é o que é a comunicação e o Mundo Codificado, esses 2 textos. E sobre a palavra design, que vai falar etimologicamente, né? Sobre design. Os alunos até me conhecem por esses 3 textos que eu sempre passo, para entender de verdade, né, o que é design, em seguida falar de todo esse raciocínio que vem. Porque, embora você não vá trabalhar com design depois, se você não quiser, o design te ensina a pensar. E uma menina muito nervosinha chegou para mim, quando ele vai falando do anuir da cabeça, sobre a forma como você sinaliza as coisas francamente hoje no dia a dia, quando você mexe com a cabeça, com as mãos, para sinalizar, né, o círculo na mão, com o dedo levantado para um ok, coisas do tipo, um positivo ou negativo, tudo isso foi formas do homem sinalizar coisas sem precisar verbalizar. Isso foi criado pelo homem da comunicação, exato. E aí eu fui falar disso, ela falou assim, eu não vejo necessidade para ter que estudar isso, sendo que eu já nasci nessa comunicação. Aí, cara, eu fiz uma viagem louca, porque eu falei, imagina a pessoa que sai do Capão, que sai de Campo Limpo, de madrugada para trabalhar no supermercado, que senta, não vê a hora de levantar do banco para ir para o almoço, e na hora que ela volta do almoço, ela prega o olhar no relógio, não vê a hora de ir embora. Mas na hora de ir embora, ela leva quase 3 horas, por causa do horário de pico, para chegar na casa dela, muitas vezes com fome. E a felicidade dela, que anterior era o churrasco na laje, a cervejada na laje dos colegas da comunidade, junto com a revistinha da Avon, e não tem nada de errado em tudo isso. Sim. Ela não precisa ficar presa exatamente nisso, ela pode expandir. Então, quando ela está fazendo um curso
técnico, que é gratuito, por exemplo, como o que eu leciono, e ela vai até uma exposição de arte no Centro Cultural Banco do Brasil, ou no MASP, que nós levamos em visita técnica para discutir as coisas das matérias, e a gente vai trazendo ela para um universo melhor, a cabeça dela, ela vai continuar frequentando o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, mas amplia o olhar dela. E é por isso que é tão importante o jovem da classe C pensar dessa forma e de verdade estudar, porque vai modificar as coisas em volta dele, é a forma que ele tem de avançar para não repetir as mesmas coisas que acontecem em volta dele, de simplesmente nascer, crescer, estudar o que puder, né, aquela coisa, ter filhos e continuar sendo empregado na questão de sustentar os filhos, e esse ser o único norte dele. Né? Como se fosse uma condição sine qua non, né? Tem que nascer assim, vai ficar assim. Falou exatamente tudo, condição sine qua non. Não existe nada, né, que vá modificar isso, muito pelo contrário. E como eu falo que a classe C é a classe que sustenta esse país, ela é a mão de obra, ela sustenta esse país, ela tem que ter essa dignidade. Agora, quem tá na classe B, cara, é o cara que tem 2 carros na garagem, é do macroambiente econômico quando a coisa dá errada, né? 2 carros na garagem, tem filho na escola particular, tá numa casa própria. O pior que pode acontecer com ele não fazer a viagem dos filhos nas férias, ou o problema dele ser demitido e ele ter um cargo de confiança do cacete, ele ser demitido no momento que ele vai ser recontratado com 50 anos numa outra empresa para ganhar menos da metade do que ele ganha. Eu aconselho muito um filme do Costa Gavras que chama O Corte. Ele é um filme da virada para os 2000 e ele fala sobre a reengenharia na França. E é muito legal você ver que é um cara que nasce para ser provedor, ele cresce na França na indústria de papel e ele chega num ápice em que acontece as fusões e aquisições, ele é demitido, a empresa que ele trabalha vai para a Tailândia e só existe uma empresa no país dele que ele tem condições de trabalhar. E o que ele vai fazer para arrumar emprego dentro do local? E aí o mais interessante é que você vê qual é o comportamento do provedor, do homem que tem um raciocínio de provedor, que hoje é o cara que tem 50, 60 anos, né, os 40 não tem mais, é porque eu tô com 47, mas eu percebo isso muito bem, né, no olhar do homem, no brilho do homem de ser provedor. Então, o mais digno do filme não é ver as questões de fusão e aquisição e a reengenharia, que também não deu tanto certo. Mas a gente presta atenção no comportamento do cara no filme, do protagonista. E ele passa o tempo todo tentando se reinventar para a família, porque a mulher vai trabalhar em 2 empregos. Então, é esse olhar comportamental e de necessidade e de referência que a gente precisa ter para poder produzir. Então, essa aversão do aluno a ler, essa versão do aluno a assistir filmes com esse olhar clínico. Relatos Selvagens é um que traz isso muito bem, um filme argentino, que ele é feito por, acho que são 5 histórias dentro do filme, e eu trago muito isso para falar sobre ética com os meus alunos, ética no design. É um filme de 2014, né? Tô vendo aqui de quem é a direção, e é um filme delicioso por isso, porque ele vai mostrando a condição humana, né? E qual é o raciocínio das pessoas em cima desses temas diferentes. Para falar sobre ética hoje, é uma das coisas mais gostosas de ver. Quem conhece você sabe que você, talvez só acerta o termo, é cinéfila? Existe um conceito de cinéfilo que era até onde eu... Cinéfilo. Acho que até 2014, 2015, que a gente falava isso sobre uma pessoa que tinha conhecimento sobre cinema e era apaixonado por isso. E de uma forma tranquila, né? Um estudante disso. Né, que gostava de estudar a cultura dos países através dos filmes, e as histórias, e os roteiristas, e tinha isso de cor, entendia que era cinema de autor, etc, etc. Quando você chega dos 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá, esse termo foi pro saco, bicho. E todo mundo acha aquele que é cinéfilo é um cultizinho de merda. Você não pode mais falar para as pessoas que você é cinéfilo, não, porque as pessoas tiram uma da sua cara. Então, né? O que você é? Sei lá, meu. E aí toda essa condição do streaming que mudou o olhar, a ótica do cinema e o isolamento, né? Então a gente já tinha um problema de público com o cinema que aconteceu. Sim, e aí, sim. Todo mundo diz, né? Porra, não é exatamente o cinema, é o que está em volta da questão do consumir. Sim. Afinal, a pipoca é super cara e as pessoas pagam, então tem toda uma experiência. Exatamente, cara, não tem jeito. Eu falo em sala de aula que existe uma diferença, cara, entre você tá numa turma com a galera, paga um pau pra um cara, paga um pau pra uma mina, e aí sai, alguém dá um toque, aí os dois acabam saindo juntos. Há uma diferença entre eu estar conversando com você por Skype, sentada aqui, na minha cama, com uma roupinha qualquer, completamente desencanada, eu abro uma cerveja do lado e a gente conversa e a gente vê se tem conexão ou não. A diferença de eu ir até o bar, sentar, pagar a conta, às vezes escutar um monte de groselha do cara, chegar de cara cheia, ter que pegar Uber, você entendeu? O quanto
Por isso que as pessoas se tornaram mais digitais. Porque ser real, às vezes, é muito saco, bicho. Você gasta grana com isso. Você tem que ir até o bar, chega lá, o cara é um saco, o cara não conversa, você percebe que não tem conexão. Às vezes o cartão do cara não passa, nem pra dividir a conta. Você tem que levar o cara de Uber até a cara dele bêbado. Chega em casa puta da vida, porque não aconteceu nada, não trepou, não fez porra nenhuma. E aí sobe a escada puto da vida, ainda chama o Hugo, toma um banho pra se trocar e deitar, quando simplesmente, se você estivesse do lado, na frente do computador, desligava o computador, fazia a curva do seu quarto pro banheiro, se a coisa deu ruim com a cerveja, toma um banhozinho ali, deita e em questões de minutos você resolve a coisa. Por isso que as pessoas se tornaram muito mais virtuais. O caminho disso tudo, às vezes, é mais breve. Mas a gente perde essa coisa do feeling de existir, sabe? Do contato real, do pegar, do olhar e esse desenvolvimento cognitivo que a gente tem que estar junto. Mas se o cara, por exemplo, tá flertando ou a mina for temeroso com tudo isso, que hoje é muito comum, é muito mais fácil você ser digital do que você ser real. E aí tem inúmeros casos, né, sobre isso. Gente do ambiente do game, que ninguém soube a vida inteira, que a pessoa tinha problemas cerebrais e que o cara era um rei, e o pai só foi descobrir isso com a morte do filho, que lotou o velório, porque o filho era extremamente famoso. Então, meio que ele decidiu existir, porque a realidade dele era extremamente complicada, numa cadeira de rodas, etc. E ele era um rei do outro lado, tinha um monte de namorada, era feliz pra caramba, todo mundo respeitava ele pra caramba, tinha um blog fudido, e todo mundo ficou sabendo, porque o pai foi lá e colocou no blog dele no final, que era a despedida, que o filho tinha falecido, lotou o velório do cara. Mas é um caso que saiu, Globo.com, eu acho que foi em março ou fevereiro desse ano, que aconteceu nos Estados Unidos, mas assim, delicioso de ver como as pessoas se dão bem digital, mas que infelizmente as que podem ter uma condição maior de comunicação, não com o fato desse menino, se perdem um pouco. E o quanto o design pode ajudar nisso tudo, né? E o que a gente tem que entender daqui por diante, essa mudança de olhar do comportamento. Por isso que veio a expressão UX, né? Porque o design sempre fez design para todo mundo. Sim, sempre. Só que o UX, existe uma sociedade de consumo tão fragmentada hoje, em termos de consumo, que a gente precisa acompanhar isso com maior velocidade e entender o comportamento dessas pessoas. Porque existiu uma época que todo mundo falava da lealdade de consumir, e que hoje, cara, Império do Efêmero, Lipovetsky, cara, eu tô pouco me fudendo. Hoje eu quero comprar Dove, amanhã eu quero comprar Palmolive, amanhã eu quero comprar Granado. É boring, sabe? Todo dia você tá consumindo a mesma coisa, todo mês a mesma coisa. É chato pra caramba. E as pessoas passaram isso até pros relacionamentos, né? A experiência do comum é chata. Com o pessoal da Santo Amaro, quando eu tava discutindo o Flusser com ele, isso é interessantíssimo, né? Aquele termo que ele comenta, que a única coisa que a gente tem do ser humano como animal, o amamentar e o ato sexual. Mas como pensar o ato sexual se torna chato no meio do caminho. E é por isso que a gente tem tantas outras saídas para fetiche, porque o ato sexual comum, raciocinado de início, né, que a gente recebe da coisa do instinto, ela fica chata depois de um tempo. Então, por isso tem muita gente que procura o fetiche, procura o tântrico, procura BDSM, porque transar, cara, você vai ver assim, puta, só tem meia dúzia de posição, cara, coisa chata do cacete, deve ter um outro universo que faça isso ser melhor. Mas aí fica a história, né, do homem ser o lobo do homem. Ao mesmo tempo que a gente cria tanta coisa interessante pro mundo, do outro lado você tem construções que são feitas desse caminho, que você passa a bola para a geração que vem adiante, dizendo assim, eu tô colocando isso no mundo, isso será um problema daqui a um tempo, e vocês vão ter que correr atrás de arrumar, porque eu tô dando dinheiro para todo mundo com tudo isso. Eu tô partindo, por exemplo, da verticalização, né, que 4 pessoas moravam, ficam 4.000 morando depois. Só que aí trouxe uma série de problemas climáticos pra gente, e quem fez isso falou, vou dar dinheiro para todo mundo, só que vocês vão ter que resolver problema climático lá na frente. Eu esqueci o termo, mas está acontecendo isso na Europa, né? Eles abriram o mercado para a questão das visitas, do turismo, e agora eles estão sofrendo do problema do turismo, que é uma fobia do turismo, pesada, sabe? Que estão tentando resolver isso dessa maneira, quer dizer, como é que eu esqueci agora o termo exato, mas é uma fobia do turismo, uma fobia de turistas, principalmente em países como França, Espanha, que recebem uma quantidade muito grande, e daí eles estão começando a sofrer com esses problemas da questão de ter muito, entendeu? Não, e o desespero que é, porque isso fazia parte da economia, faz parte da economia do lugar. Esses lugares que vivem muito a questão do turismo, isso no mundo todo, vai sofrer pra caramba a respeito disso. Quando a gente estudava macroambiente, na parte estratégica, a gente sempre falava que o lugar, os ambientes que vendem, por exemplo, comida, não queriam sofrer. Então, se você tem um mercadinho, se você tem uma rede de supermercados, as pessoas nunca vão, você nunca vai ter problemas em relação à economia. E hoje a gente vê isso drasticamente, por exemplo, como é que vão ficar os restaurantes? Se não pode ter aglomeração e você não confia em quem está manipulando a comida.
ficar as coisas daqui por diante? Aí o turismo, cara, o turismo aí você coloca em primeiro lugar, né? Porque se tem um surto e ainda você tem um vírus que está em mutação, ferrou, cara. Os lugares que vivem terminantemente, o nordeste do país, que vive muitas áreas só relacionadas com turismo. O Levante... A Disney mesmo, acho que abriu, mostrou lá que teve um prejuízo de 50 bilhões porque os parques estão fechados. Tá entendendo? E quanto isso vai influenciar a comunicação e a economia no mundo todo. Você sabe que é muito engraçado que eu comecei esse semestre, quando eu fiz o trabalho com os alunos sobre... nós tínhamos pensado nas marcas de varejistas de calçados e roupas, e nós pensamos em mudar as identidades visuais delas e estudá-las estrategicamente. E aí, no meio do trabalho, eu mudei o briefing e eu coloquei para pré-pandemia e pós-pandemia, né? E eles tiveram que estudar tudo isso muito a fundo, dentro do olho do furacão. Sim. E aí pensar em situações estratégicas e qual seria essa mudança de posicionamento sem interferir no DNA da marca posteriormente, né? Como é que ela ia se posturar com essas pessoas. E aí a gente viu isso no olho do furacão mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu falava, essas marcas provavelmente vão ter que se posicionar com questões mais humanas, porque os problemas psicológicos que vão aparecer depois, né? As pessoas vão estar todas afetadas emocionalmente com isolamento, etc, etc. E aí você via na loucura durante a semana, na aula, você dava um Google ou dentro das redes sociais, via que a Zara, como teve flexibilização na França, a Zara abriu e lotou. Eu falei, caraca, e agora? Você acha que você vai atender o ser humano de outro jeito e é o ser humano que não tá dando valor pro ser humano, aí fudeu. Você que gosta de filme, tem um filme que eu sempre cito, é um filme bem besta, mas eu adoro a fala que tem nele, que é o Men in Black. Men in Black. Will Smith. Sim. Ele pergunta lá pro Tommy Lee Jones, eu falo assim, mas por que você não fala pra todo mundo? As pessoas são inteligentes. Ele solta uma frase, que pra mim é clássica, ele fala assim, uma pessoa inteligente, uma manada é muito burra. É uma coisa curiosa, né, porque as pessoas a gente tava falando sobre isso, né, como as pessoas se adaptam e acabam esquecendo de algumas coisas, né. No começo da pandemia, onde a probabilidade de você ser atendido era muito maior, as pessoas ficaram mais desesperadas, sim, mais preocupadas, e hoje com essa questão da crise em si, que tá forte, as pessoas estão saindo mais, estão tacando foda-se, cansaram. E aí você vê a fobia de ficar dentro de casa, começou com os idosos, né, terceira idade, sim. Eles tiveram um puta trampa segurar dentro de casa. Sim. Aí depois eles falaram, aí começaram a visitar as famílias, cara, eu tenho várias festas Covid na minha rua. E, obviamente, eu não quero ser ingênuo e nem idiota aqui pra falar. Tem pessoas que precisam sair e precisam fazer as coisas. Eu sei disso. O meu problema é quem não precisa. Uma coisa que eu tava comentando outro dia era assim, é engraçado. Você vê que começou a ter um monte de trânsito em São Paulo. Aí você fala assim, mas quem tem carro em São Paulo é quem tem dinheiro. Geralmente quem tem dinheiro trabalha numa posição mais privilegiada, que pode ter a possibilidade de não precisar ir até trabalhar. Então, não faz sentido ter a quantidade de carro que tem. Tem uma cultura disso, bicho. A gente tem a cultura de pessoas que não querem, a classe B não quer se misturar com a classe C. E você acha? Eles caçam das pessoas que estão no ônibus durante o momento que estão no trânsito. Esse é o problema. Tanto que não deu certo aquela carona amiga aqui no Brasil, né? Não, de jeito nenhum. Que foi inclusive, quem estava encabeçando isso era o Caio Vação. Ele estava encabeçando essa história. Mas não rola, não tem jeito. Você vê claramente quem é classe B dirigindo, ele não quer se misturar, ele não quer pegar metrô, porque o metrô é um inferno, né? Em horário de pico, e até a gente brinca, né, das questões sazonais que acontecem na cidade, que não estão atreladas só aos principais eventos durante o ano, Páscoa, Dia dos Namorados, os eventos comerciais que acontecem dentro das datas. Mas o sazonal, por exemplo, de um cara que sabe que vai ter que pegar o trem da linha lá de Pinheiros, e ele sabe que ele trabalha lá na Berrine e que ele vai se fuder na hora de pegar o trem para voltar para casa. E aí o que acontece? O McDonald's da região faz uma promoção sazonal de que para você que não pega horário de pico, fique lá e faça um lanche e espere o horário de pico passar. Estrategicamente, o comércio do entorno vai entendendo isso. Mas sim, o cara que é classe B, ele não tá nem aí. Ele pega o carrinho dele, ele fica no trânsito, se ferrando e olhando para o trem passando ou para o busão passando, vai falar assim, pô, eu vou passar por isso? Não vou. É quem realmente precisa do transporte público que vai. Não é aquela coisa, infelizmente, eu vou usar um termo que pejorativo. E é quadro pejorativo, que é primeiro mundo, porque para mim o Brasil nunca saiu do terceiro, ele teve um olhar muito legal, foi quase uns 50 anos em 5 metafórico do Juscelino,
em relação a isso, mas eu estou falando aqui mais perto da gente, nessas gestões anteriores governamentais, mas o problema é o olhar do brasileiro mesmo, que ele entende que quando ele tem grana, cara, ele pode passar por cima de todo mundo. Sim. A gente costuma falar que o brasileiro, ele tem alma de europeu, mas tem raciocínio de americano, né? Pois é, bicho, exatamente. Essa vontade do consumo em absoluto. Eu não sei se você viu, e aí tá com a conexão do que a gente falou hoje. Você viu o que aconteceu no shopping Botucatu? A gente tá falando não vi. De hoje, é um vídeo que tá rolando nas redes sociais, de que o shopping abriu e os clientes compram e vão buscar no local. Com o carro entrando dentro do shopping. A 5 por hora. Eu vi. Eu não acreditei, cara, quando eu vi isso. Eu falei, não dá para acreditar. Como é que a pessoa se predispõe a sair da sua casa num momento como esse, para andar com a máscara debaixo do queixo, aquela coisa toda que a gente já sabe, e indo até lá. Então, é muito difícil pensar nas questões de isolamento. Eu até falei na palestra que a gente deu para São Judas, né, a live que nós fizemos, eu e o Vitor, falando a respeito do Design for Emergency. Não sei se você conhece esse site, que são iniciativas no mundo todo para que você gere projetos de design. E é brilhante o trabalho deles. A gente até se falou no dia, né? Que a gente estava perguntando sobre esse podcast, e eu estava na live com o Vitor, falando a respeito desse assunto. O quanto isso é fresco, né? Da gente pensar soluções aí no olho do furacão. E foi esse projeto que eu trouxe para os alunos nesse semestre. O que a gente pode pensar em termos de solução numa situação antes não vista pela geração deles e nem pela nossa, de pandemia, como criar soluções dentro do design, como produto, como gráfico, para com esse olhar holístico, para esse momento. Então, a gente tem que... fora, né? Exatamente. Um exercício importantíssimo para a nossa profissão, que é conseguir olhar de fora. Né? Conseguir olhar, tá bom, qual que é o panorama, e não é o que eu acho que eu penso, mas é o que eu vejo, o que está ali aparecendo, e como eu posso mover as peças para que isso funcione, né? E o trabalho do designer é realmente encontrar essas soluções que estão muito próximas. Isso tem muito a ver com design social, né? Você vai para uma situação e você capacita o lugar para que as pessoas não saiam da cidade, da localização, para procurar oportunidade em outros lugares. Eu tive uma aluna que disse isso claramente, a designer sênior do Centro Cultural São Paulo, e ela fala muito, falou assim, Sica, você pode estudar design, não desempenhar design, mas o design vai te ensinar uma coisa muito importante, é pensar. É o pensamento crítico, né? Exatamente. O pensamento crítico. Se você partir do princípio que você só veio aqui pra morrer, cara, é punk. E o Flu, você fala disso com a maior clareza, né? Você sabe que você veio aqui pra morrer. E o que é que você vai fazer durante esse tempo que você tá aqui? A gente brinca, né, em aula, que são criadas todas essas situações sociais, hierarquia, essa coisa do sonho americano, né, de estudar para chegar em algum lugar. Tudo isso são formas de distrair o ser humano até a hora da morte. Né? E eu não estou sendo pessimista. Quem que falava? É um cadáver adiado, né? O ser humano é um cadáver adiado. Tem papo aí para vários. A gente vai conversar muito, cara. A gente falou sobre cultura geral e a gente não entrou no design muito, hein? Claro que entrou. Design é cultura. Eu acho que você falou uma coisa importante sobre design ser cultura, que eu senti um pouco falta de falar direcionada totalmente para o design. Né? A gente acha que está falando de design, quando está falando de design, tem que ser específica de coisas que estão falando o que é design e o que não é. E eu acho que a forma de entender o design é entender historicamente onde as coisas estão e como isso veio se encontrar contigo na sua geração, o quanto você é fruto de um monte de coisas culturais e históricas que aconteceram. Procurar entender esse todo e essa mudança contemporânea a todo momento de comportamento, e ter essa avidez por informação e na transformação de informação de conhecimento.